Aula 1. Fusíveis. O fusível é um dispositivo de proteção. Sua função é proteger a fiação. Os fusíveis devem ter características e localização adequada para proteger o fio que eles estão conectados. Caso algum dispositivo do carro, como o rádio, passe a consumir uma alta quantidade de corrente, o fusível irá queimar para proteger a fiação. Se o rádio está consumindo essa grande quantidade de corrente, é provável que o mesmo já esteja com defeito, e a função do fusível passa a ser o de proteger a fiação. A maioria dos carros possuem 2 painéis de fusíveis. Um no compartimento do motor, onde ficam os fusíveis como o da ventoinha, do ABS e da unidade de comando do motor. O outro normalmente fica localizado no painel de instrumentos, próximo aos joelhos do condutor, e abriga fusíveis de dispositivos e de interruptores. Quando uma corrente A, que é medida em amperes, circula por um fio, que é chamado de condutor, precisa de uma voltagem, V, para empurrá-la por esse caminho. E para chegar ao seu destino, precisa vencer a resistência, ohms, pelo caminho. Ohm é apresentado pela letra grega ômega. Essa resistência gera calor, e esse calor varia de acordo com a quantidade de corrente que circula pelo fio e pela resistência que esse fio gera. Essa é a lei de Ohm. Podemos usar como referência canos de água. Fica fácil observar que se o cano que se encaixa na caixa d'água tiver um maior diâmetro, a água fluirá mais facilmente. Assim, também é no caso da corrente elétrica. Os fusíveis são apenas um tipo de fio especial que está dentro de um conector independente. A maioria dos fusíveis possuem 2 lâminas condutoras para uma conexão e uma capa plástica que contém o condutor. O condutor no interior do fusível é feito com um metal semelhante ao estanho. Ele possui um ponto de fusão menor do que o fio protegido. O tamanho do condutor é calibrado para que, quando a corrente estabelecida for atingida, exista um calor suficiente para derretê-lo e abrir o circuito. Quando queimar um fusível, o mesmo deve ser substituído por outro da mesma amperagem. Os fusíveis trazem gravado em seu corpo qual é a amperagem máxima admitida. Os fusíveis modernos são coloridos para facilitar e evitar erros na hora da troca. Se queimar um fusível verde, o mesmo deve ser substituído por outro da cor verde. Se queimar um fusível azul, o mesmo deve ser substituído por outro da cor azul. Se queimar um fusível vermelho, o mesmo deve ser substituído por outro da cor vermelha, e assim por diante. Aula 2. Conectores elétricos. Os conectores desempenham um papel importante para o veículo. Sem eles, seria muito difícil promover sua manutenção em caso de necessidade. Esses são os componentes que integram os conectores: capa, pino soquete de retenção, vedação, pinos e os soquetes. Toda vez que um maço de fios passa ou se conecta a um componente do carro, que pode ser removido, é necessário um conector para proceder à remoção. Um único conector pode conter mais de 100 fios, como no conector da UCE, Unidade de Comando Eletrônico. Os conectores são essenciais nos carros atuais. Sem eles, seria impossível fabricá-los ou realizar a sua manutenção. No passado,
conectores foram fontes de inúmeros problemas. Eles não eram confiáveis. É preciso que eles sejam à prova de água, de corrosão e que ofereçam um bom contato elétrico. Capa. Na capa existe um clipe que mantém as duas metades juntas. Há orifícios para os pinos e ganchos especiais que prendem os pinos no lugar assim que encaixados. Existem numerosos rasgos para prender as vedações e manter tudo conectado firmemente. Todas essas características são moldadas na peça em sua fabricação. Pinos e soquetes. Os pinos e soquetes são responsáveis pelo contato elétrico de uma metade à outra do conector. Eles são fabricados com precisão para manter o conjunto preso com pressão, manter a condutividade e não ser muito difícil de serem soltos em uma manutenção. Os pinos são fixados aos fios utilizando uma ferramenta especial. Parte do pino se enrola ao redor do fio desencapado, enquanto a outra parte se prende à capa, tornando difícil separar o pino do fio. Retentor do pino soquete. O retentor do pino soquete é uma peça de plástico que se move da frente para dentro do conector. Ele se posiciona no sentido contrário aos ganchos de travamento de plástico, de forma que estes se soltem. Isso torna difícil que os pinos e soquetes se soltem sozinhos. Vedações. As vedações impedem que entre água nos conectores quando eles são unidos. Cada conector possui uma vedação de borracha através do qual cada fio passa. Essa vedação se encaixa firmemente na parte de trás do conector. Cada conector possui uma vedação para evitar que a água entre no espaço entre eles quando conectados. Aula 3. Símbolos dos esquemas elétricos. Um projeto somente é legível e claro quando é traçado em um espaço suficiente e a disposição dos elementos respeitam as normas ditadas pela indústria automotiva. Essas normas dizem respeito ao desenho, disposição e representação simbólica dos elementos. Bateria de acumuladores. Um dos elementos mais importantes do circuito elétrico de um veículo é, sem dúvida, a bateria de acumuladores. Nós a encontramos em todos os veículos e, consequentemente, em vários projetos elétricos. Dispositivos de proteção. Os circuitos elétricos sempre possuem ao menos um dispositivo encarregado de protegê-los contra as sobrecargas. Os principais dispositivos de proteção são os fusíveis, os fios fusíveis e os disjuntores. Fusíveis. Os fusíveis são componentes de proteção do circuito contra a sobrecarga de corrente elétrica, feito de um fio ou tira fina de material dentro de um receptáculo de vidro ou plástico e se apresenta normalmente em 3 formas: tubular, pino ou cartucho. Essa tira tem a propriedade de fundir-se em temperatura relativamente baixa. Interruptores multipolares de posições múltiplas. Às vezes, os interruptores são integrados em um conjunto formado interruptores multipolares de posições múltiplas. O termo comutador serve também para designar um interruptor multifuncional, que pode comandar diversas funções, por exemplo, a chave de ignição e partida.
Resistor, resistor variável reostato, resistor com derivações fixas, enrolamento, bobina, contato normalmente aberto, NA, com fechamento temporizado, contato normalmente fechado, NF, com abertura temporizada, disjuntor, disjuntor motor com relés dissipadores de sobrecarga e curto-circuito, contato normalmente aberto prolongado, NA, contato normalmente fechado, NF, contato normalmente fechado prolongado, NF, contato comutador. Enrolamento com núcleo magnético e derivações. Capacitor. Terra. Massa. Estrutura. Contato normalmente aberto, NA. Acionamento pelo pé. Acionamento saliente de emergência. Bobina de acionamento. Exemplo, contador. Acionamento por sobrecarga. Exemplo, bimetal. Seccionador. Seccionador sob carga. Fusível. Tomada e plug. Acionamento manual. Comunicação com outra unidade pelo terminal B. Componentes com o fundo magenta. Elementos do sistema de ar-condicionado e arrefecimento. Resistência. Interruptor. Diodo. Lâmpada. Aterramento. Bateria. Traço maior igual ao positivo. Componentes com o fundo verde. Elementos do sistema imobilizador ou de partida. Componentes com o fundo azul. Elementos do sistema de transmissão. Componentes com o fundo amarelo 10%. Elementos do sistema de controle do motor. Componentes com o fundo amarelo 40%. Elementos do sistema de partida a frio. Central eletrônica. Malha de proteção eletromagnética. LED. Fusível. Sensor de rotação, velocidade tipo indutivo. Exemplo, rotação do motor, velocidade da roda. Sensor de rotação, velocidade tipo Hall. Exemplo, rotação do motor, velocidade da roda. Sensor de oxigênio ou sonda lambda aquecida antes e pós-catalisador. Interruptor, exemplo, interruptor do freio, de embreagem, de ré, relé. Sensor de temperatura tipo NTC, coeficiente negativo de temperatura, exemplo, temperatura da água, do ar. Sensor de posição tipo potenciômetro, exemplo, posição da borboleta, de pedal do acelerador. Sensor de rotação, velocidade tipo magneto resistivo, exemplo, rotação do motor, velocidade da roda. Atuador do tipo indutivo, exemplo, injetor de combustível, eletroválvula em geral. Motor elétrico em geral, exemplo, bomba de combustível, eletroventilador de arrefecimento. F12, linha positiva protegida pelo fusível 12 da caixa de fusível. MF02, linha positiva protegida pelo maxi fusível 02. F13I, linha positiva protegida pelo fusível 13 na caixa de fusíveis interna, indicado pela letra I após a numeração do fusível. A letra R indica relé. A numeração indica a posição dele na caixa e a letra I, se existir, que esta se encontra na caixa interna. Oval negro no retângulo central. Linha de sinal proveniente de um sensor para o módulo de controle. Oval negro nas laterais. Origem de derivação para um ou mais pontos no diagrama, indicados com o mesmo nome e em um retângulo branco. Mais 30. Linha 30 proveniente do positivo da bateria. Mais 15, linha 15, positivo após chave de ignição. Mais 50, linha 50, positivo para a partida do motor. Sensor de pressão, exemplo, pressão do ar no coletor, do combustível, do fluido de freio, do gás de ar-condicionado. LED, unidade de controle, UC. Diodo. Medidor de massa de ar. Lâmpada. Sensor AF, sensor de relação ar-combustível. Sensor de detonação tipo piezoelétrico. LEDs.
diodos retificador e diodos Zener. Aula 4. Relés. O relé é um dos vários dispositivos que tem o seu funcionamento baseado no eletromagnetismo. Ele é composto por uma bobina que, ao ser energizada, cria um campo magnético que atua sobre uma parte metálica ligada aos contatos. Fechando os normalmente abertos, NA, e abrindo os normalmente fechados, NF. O relé comum auxiliar tem a seguinte numeração: Borne 85, entrada da bobina do relé. Borne 86, saída da bobina do relé. Borne 30, recebe corrente da bateria por meio do cabo de alimentação. Borne 87, recebe corrente da bateria por meio do cabo de alimentação. A corrente necessária para energizar a bobina, corrente de comando, é menor do que a corrente da carga a ser acionada, pois o circuito de carga é isolado do circuito de comando, o que dá vantagem para o emprego do relé. Outra vantagem do relé é a alta velocidade de abertura e fechamento dos contatos, reduzindo o desgaste por centelhamento dos mesmos. Outros tipos de relés também são empregados, como o relé do pisca. Quando se aciona a alavanca de direção, a corrente que vem da bateria passa através de um circuito que inclui um fio de resistência tenso. A corrente aquece o fio de resistência, dilatando-o e fechando o circuito com os seus contatos. Deste modo, a corrente deixa de ser limitada pela resistência e chega às lâmpadas, acendendo-as. Assim que as lâmpadas acendem, o fio de resistência esfria e contrai-se, separando os contatos e apagando as lâmpadas. Este ciclo se repete até que seja desligado a alavanca do pisca. Uma corrente elétrica circulando por um condutor produzirá um campo magnético e encontrará uma resistência elétrica oferecida pelo condutor, quando houver variação na intensidade da corrente. A essa propriedade física do condutor de procurar se opor à variação na intensidade de corrente que por ele passa, dá-se o nome de indutância. Quanto maior for a indutância, maior será a oposição a essa mudança na corrente. A indutância é medida em henries. Para aumentar a indutância em um circuito, utilizamos indutores, que nada mais são do que bobinas. Logo, o efeito da indutância aparece pelas variações do campo magnético. Funcionamento do relé auxiliar. Então aqui no quadro está o desenho do relézinho. Aqui está o relé de verdade e aqui está o desenho do relé. Então, basicamente ele funciona como se fosse um eletroímã. E a gente tem 4 entradas no relé. O 30, o 85, o 86 e o 87. Tá? Aqui então a gente tem um fusível de proteção. Vem energia positiva, passa pelo fusível, vem até uma chave liga e desliga e manda a energia positiva na entrada do 85.
Na entrada do 85 ele vai passar pelo enrolamento, tá? Porque é uma bobina. Essa bobina então vai gerar um campo magnético aqui na hora em que a energia passar do 86 e chegar na massa e aterrar. Quando isso acontece, vai gerar então esse campo eletromagnético e vai virar um eletroímã isso aqui. Aqui então a gente tem a outra entrada, a do 30. Vem energia positiva do 30, passa pela ligação do 30 e aqui ela ainda está interrompida porque a chavezinha está desligada. Mas na hora então que aterrar a energia que entrou no 85 através do 86, vai gerar um forte campo magnético que vai atrair essa lâmina. E essa lâmina então ela vai deixar de ficar aberta e ela vai fechar o circuito aqui. Ó. Isso aqui é uma molinha para trazer ela de volta para o lugar. E aí ela fechou esse contato. Fechou esse contato, a energia vai passar através do 87 e vai para o consumidor. Nesse caso uma lâmpadazinha. E a lâmpadazinha então vai acender. Na hora que eu desligar a chave aqui, eu vou cortar a energia do 85. Vai deixar de existir um campo magnético. E essa molinha, ela vai exercer maior força agora. E ela vai trazer de volta, então, a laminazinha. Retraindo ela e desligando o contato. Cortando a energia do 87 e desligando a lâmpada. Tá? Agora a gente vai fazer, então, a instalação no relézinho de verdade, conforme está o desenho aqui na lâmpadazinha, para a gente ver então isso funcionando. Para demonstrar então esse eletromagnetismo, eu vou construir um eletroímã, utilizando um prego e um fio todo enrolado. Vou pegar o prego e vou passar no meio desse fio enrolado. Eu vou ter duas pontas, e nessas pontas eu vou ligar uma pilhazinha comum, entre as duas pontas aqui, negativo e o positivo. Muito bem. Se der certo, através da minha ponta aqui agora, eu tenho uma corrente e um campo magnético e eu vou atrair então esse metalzinho através de um eletroímã. Abriu o contato e ele caiu então. Então ele estava preso pelo magnetismo. Ok? É assim que funciona no relé também. Agora eu já fiz em partes a ligação do meu relé. Então eu joguei no 85 e no 30 energia positiva. Aí eu joguei o 86, que é o aterramento. Só que eu joguei a chavezinha para aqui, ó, mais ou menos aqui. Ó. Então nesse caso aqui, eu tirei a chave daqui, joguei direto e coloquei a chave liga e desliga aqui. Ó. Certo? Porque na hora que eu ligar e desligar, eu vou estar ligando e desligando o aterramento. E o meu consumidor vai ser essa lâmpadazinha, a minha lâmpada de teste que vai estar aqui dentro. Ó. Então ela vai acender, normal como na bateria, e a ideia é que ela acenda quando eu acionar o relé. Coloquei nesse ponto, a lâmpada não acendeu. Certo? Então, eu vou acionar minha chavezinha e a lâmpada deve acender e o barulhinho do relé deve ser ouvido, o atracamento do relé. Funcionou? Desliguei. Mas eu vou dar uma noção aqui no quadro de como é que saiu esse conceito, como é que era aplicado antigamente, né? A ideia por cima dos relés mais antigos, tá? Então a gente tem aqui o sistema do carro. Então uma lâmpada, duas lâmpadas, três lâmpadas, quatro lâmpadas. Lâmpadas de um lado, da esquerda, lâmpadas da direita. As lâmpadas todas aterradas, né? O circuito então do positivo aberto aqui, de um lado, do outro lado o circuito do positivo aberto. A gente tem o relé. O relé tem três números, o relé do pisco 49, 49A e o 31. Então o que a gente tem? A chave de seta que seleciona então se você vai mandar para a direita ou para a esquerda as luzes piscando. E o esqueminha do relé. O 31 é o negativo, então ele está aterrado, parafusado na carroceria do carro, assim como o negativo da lâmpada. O 49 é o positivo pós-chave, então vem o positivo, passa por um fusível e entra no circuito. O positivo entrou então no 49, ele chega num ponto em que está aberto, e daí ele vai para um outro ponto em que vai passar
por uma bobina, uma bobininha, tipo um enrolamento, uma bobininha, vai sair no 49A e vai chegar na chave de seta. Então dentro do circuito do relé do pisca, a gente tem uma chavinha que ela está aberta e ela vai passar por uma termorresistência, né? É uma chapinha que ela vai dilatar quando ela aquecer, numa resistência que ela dilata quando ela estiver muito quente, certo? Dentro desse sistema a gente tem uma passagem que não oferece resistência dentro desse sistema. Aqui é uma chavinha que ela vai estar trabalhando assim, ó, fechando o circuito e abrindo o circuito, fechando o circuito e abrindo o circuito. Nesse circuito aberto, ele vai sair no 31, que é o aterramento, e o aterramento, então, através da carroceria do carro, vai fechar o circuito no aterramento das lâmpadas. Então, como é que funciona, então? Eu mandei energia do positivo pós-chave, passou pelo fusível, entrou no 49, nesse ponto aqui ela não vai continuar, mas aqui ela vai energizar essa bobina. O que vai acontecer? Eu liguei o positivo pós-chave, a energia passou pela bobina, só que ela está aberta aqui ainda, então ela não vai gerar nenhum campo magnético aqui. A hora que eu selecionar a chave para um dos lados, pisca para a direita e pisca para a esquerda, vamos selecionar aqui então, pisca para cá. A energia vai passar por aqui, ela estava vindo até aqui, passou, ela vai vir pela lâmpada, ela vai cair no negativo e vai fechar o circuito. Tá? Só que a intensidade de corrente que está passando aqui, ela não é suficiente então, para acender a lâmpada. Ela vai querer acender, mas não vai conseguir. Tá? Mas é o suficiente para a gente criar então, com esse fechamento de circuito, uma corrente eletromagnética, uma indução eletromagnética aqui, ó, ela vai virar um eletroímã, certo? Esse eletroímã vai atrair então essa chapinha fechando esse circuito que está aqui, ó. Fechou o circuito, pronto. A corrente que estava aqui limitada, agora ela tem por onde passar. Ela vai passar aqui e ela vai ir lá para a resistência. Ela vai aquecer a resistência dentro desse sistema. Aquecendo a resistência, ela vai dilatar, ela vai aumentar o tamanho dela. Então ela vai aproximar desse contato aqui, fechando o circuito. Batendo aqui, a corrente vai passar agora e vai sair pelo 31, que é o negativo, e vai fechar o circuito na carroceria do automóvel. E aí a energia vai chegar com bastante força e a lâmpada vai se acender com aquela intensidade normal dela, certo? Só que o que acaba acontecendo aqui? Aqui é um caminho muito difícil para a energia passar. Imagina que você está correndo num lugar cheio de pedra, vai ficar ruim. Se você tiver um caminho, uma pista livre para você correr, você vai correr muito mais rápido do que tentar correr no meio das pedras. É isso que a energia faz também. Aqui está muito ruim para ela passar, então ela vai começar a passar pelo caminho mais fácil aqui, ó. Ela vai passar por aqui. Passando por aqui, a energia vai deixar de passar por essa resistência, ou não vai ser tão grande a intensidade de corrente passando pela resistência. Ela vai esfriar. Ela esfriando, ela vai abrir o contato, ela vai voltar para a posição de repouso dela aqui, ó. O que vai acontecer? Vai desligar a energia e as lâmpadas vão apagar. Consequentemente, ela vai aquecer novamente, vai dilatar e vai encostar o contato novamente. A energia vai passar aqui, então a energia vai pegar o caminho mais rápido e vai por aqui deixar de passar pela resistência. Não tendo energia na resistência, essa resistência ela vai esfriar, ela vai retrair e ela vai abrir o contato de volta. E assim que ela fica fazendo, ó, abrindo e fechando o sistema, tá? Essa é a essência da ideia de como é que funciona um relé. E eu tenho um relézinho aqui, meio das antigas, ligação 49 positivo pós-chave. Eu vou jogar o positivo direto da bateria. 31 o terra, então já aterrei o meu 31. Então eu tenho o positivo no 49 e o negativo no 31. O que eu vou fazer? Pegar essa lâmpada que está aqui e vou ligar ela no 49A, que é a minha saída, porque é aqui que eu quero fazer ela pulsar. Então eu vou passar a energia aqui, vou colocar meu positivo da lâmpada no 49A e vou encostar no terra. E a lâmpada vai piscar. Aula 5.
Potência elétrica. Potência elétrica. A potência elétrica expressa a relação entre o trabalho realizado e o tempo gasto para realizá-lo, ou ainda é a rapidez com que se produz trabalho ou a rapidez com que se gasta energia. Sua unidade de medida no SI é o watt. Geralmente, temos a necessidade de conhecer a potência P em função da tensão V e da corrente elétrica I. Assim, nós temos P igual a V vezes I. Existem outras maneiras de realizar o cálculo de potência usando o parâmetro resistência elétrica. P igual V ao quadrado dividido por R, ou P igual I ao quadrado vezes R. Utiliza-se a forma mais conveniente para cada tipo de circuito, de acordo com os dados disponíveis. Independente do tipo de associação dos resistores do circuito elétrico, a potência total fornecida pela fonte será igual à soma das potências de cada resistor. Exemplos: a bateria de um automóvel aplicada a uma voltagem de 12 volts nos terminais do seu motor de arranque, o qual, ao ser acionado, é percorrido por uma corrente de 50 amperes. Qual é, então, a potência desenvolvida por esse motor elétrico? Solução: esta potência será P igual V vezes I. P é igual a 12 vezes 50. P é igual a 600 watts. Qual é a potência dissipada por um resistor de 120 kΩ percorrido por uma corrente de 15 mA? Solução: dados R igual a 120 kΩ, que é igual a 120 mil ohms, I igual a 15 mA, que é igual a 0,015 amperes. P igual a I ao quadrado vezes R, que é igual a 0,015 ao quadrado vezes 120 mil. P igual a 27 watts. Aula 6. Tensão, resistência e corrente. 3 grandezas. Pelo sistema internacional, a tensão é representada pela letra V de volt. A corrente, que aqui está com letra I, é representada pela letra A de ampere. E a resistência, o R, representada pela letra grega ômega, também conhecida por ohms, ok? Então eu coloquei tensão, resistência e corrente dentro desse triângulo. E a forma mais simples que tem de nós encontrarmos, então, resistência, tensão e corrente, utilizando esse triângulo é, se eu quero descobrir tensão, eu tampo o Vzinho, tá? O que eu tenho? R e I, resistência e corrente, tá? Basta eu multiplicar resistência vezes, então multiplicar pela corrente, R vezes I. Eu quero encontrar a resistência, é o R, então eu tampo o R. Então eu vou dividir então a tensão pela corrente. E se eu quero encontrar a corrente, eu tampo a corrente, eu vou dividir então a tensão pela resistência. É bem tranquilo. Então, problema número 1, tá? Então eu tenho uma resistência, um resistor de 5 ohms. 5 ohms, tá? E está passando 4 amperes de corrente por esse cabo que tem uma resistência de 5 ohms. Qual que é a tensão que foi aplicada? Então eu quero saber a tensão. Tampo V, eu sei que o R é 5 e a corrente aqui é R vezes I, vezes 4, porque 4 é a corrente. 5 a resistência, 4 a corrente. 5 vezes 4, 20. Então a voltagem que está passando por esse cabeamento é de 20 volts. Segundo probleminha. Eu tenho então uma resistência de 5 ohms e foi aplicada uma tensão de 40 volts. Qual é a corrente que está circulando então por esse cabeamento? Eu quero saber o I, então eu tampo o I. Eu tenho que é V dividido por R,
tá? É 40 volts, tá aqui, e a resistência é 5. 40 divididos por 5 é igual a 8 amperes. Então, a corrente que está passando nesse probleminha é de 8 amperes. Terceiro probleminha. Eu tenho então uma tensão de 24 volts e está transitando 6 amperes de corrente nesse circuito. Qual é a resistência? Então eu quero saber o R. Tampei o R, então eu tenho o V divididos por I. O V é 24 e a nossa corrente é de 6 amperes. 24 divididos por 6. A resistência é igual a de 4 ohms. Resistência 4 ohms. Utilizando então esse triângulo super simples, né, você consegue então descobrir as três grandezas: voltagem, que é a tensão, resistência, ohms, e a corrente, que é também conhecida como amperes, amperagem.